Leão, tudo bem? Como é que você tá? Trouxe suas leituras de setembro, que agosto agora já foi, né? São leituras gerais atemporais, por favor, né? Pegue somente aquilo que ressoar com você, aproveitando para dar parabéns, né, pela sua virada de ciclo agora, leoninos. Encerrou-se a temporada de Leão e entrou agora na temporada de Virgem. Então, feliz novo ciclo para você. Que as coisas sigam da melhor forma possível e que os aprendizados, né, desse novo ciclo possam ser compreendidos para que não precisem ser repetidos, ok? Vamos lá. Sol, ascendente, lua, Vênus em Leão. Quais são as orientações, tá? Primeiro eu vou tirar um arcano maior aqui e depois a gente segue com os outros signos, ok? A estrela, ideal para um novo ciclo, né? Para abertura de um novo ciclo. Quando eu falo da estrela aqui, eu tô falando justamente do um alarme da. Eu tô falando da minha capacidade, né? E da minha necessidade. Da minha necessidade. De reconexão com as minhas emoções, a minha segurança, tá? Aqui tem uma coisa de equilíbrio das minhas emoções. Aqui fala de segurança. Aqui fala também da necessidade de autocuidado, de cuidar de si, mas tem uma coisa muito chamativa para as questões onde eu olho para mim, para as minhas emoções, procuro me manter, né, equilibrada. Tem uma coisa também aqui de reverência à sua ancestralidade, né? De entendimento da história das outras pessoas que vieram antes de mim. A mãe, a avó, bisavó, da onde eu venho, quem elas são. E tem um olhar assim de cura e de não julgamento dessas pessoas que passaram. Porque aqui tem uma coisa de olhar para minhas raízes, tá, Leão? Olhar para as minhas raízes. Tanto que tem o sol aqui, tá? Então, é como estrela e sol, olha que interessante, são dois astros. Tem muito essa coisa de, da onde eu vim, né? Quem eu sou, da onde eu vim. Olha lá, dependurado, né? Tem isso. Tem uma coisa aqui, Leão, que fala sobre você não ficar. Você procurar compreender a história dos que vieram antes de você, né? Seja as mulheres, tem um chamado muito forte aqui para as mulheres, né? Para minha mãe, para minha avó, para minha bisavó, e não ter um julgamento, porque muitas dessas mulheres, né, se partiram ou se partem para que você tivesse vindo, né? Para que você esteja no mundo. Então tem uma coisa de olhar para trás com cura e com perdão. Eu sinto muito isso aqui, o negócio de uma conexão com entender a história da minha mãe, da minha avó, da minha ancestralidade, tá? Enfim, mas é um momento de cura, Leão. É um momento de entendimento das minhas emoções. É um momento onde eu vou perceber coisas, né? Situações que podem estar ligadas com os meus ciclos atuais, mas porque eu não liberei,
né? Um entendimento ou um perdão sobre essas figuras da minha ancestralidade. Então, tem umas questões aqui. E isso tem a ver com a sua prosperidade, tá? Tem muito a ver com sua prosperidade. Prosperidade, decisões sobre ela. É uma coisa de... É como se eu estivesse repetindo um ciclo de escassez. Repetindo um ciclo de escassez que pode vir da minha ancestralidade. E eu não tô falando de escassez somente material, não, tá? Pode ser também alguns comportamentos que eu possuo nessa minha vida atual, nesse meu momento atual, que muitas vezes é porque eu não liberei, eu não tenho liberado essa coisa da relação com a mãe, né? Então, por exemplo, eu tive uma mãe narcisista e aí eu tenho dificuldades, né? De ser de me conectar, por exemplo, com meu filho. Eu sou uma mãe que não tem uma relação um pouco conturbada com minha filha, mas eu não olho para minha relação que eu tive com a minha mãe, entendeu? Então, todas essas coisas também são levadas em consideração. Então, é como se dissesse assim, olha, para que você possa ter paz, para que você possa conseguir se manifestar nesse seu momento de vida, né? Prosperidade, entendeu? E liberdade, não sei de que liberdade aqui a gente tá falando, mas fala disso, é preciso que eu olhe primeiro, né? É preciso que eu me liberte primeiro desses laços, desses julgamentos, né? Referente à minha ancestralidade, tá, Leão? E é uma coisa bem sua. Bem sua. Ok, vamos lá. O que tá vindo nesse momento dos leoninos? O que tá vindo no mês de setembro para a vida dos leoninos? O que é que tá aberto para os caminhos dos leoninos agora em setembro? Por favor, tarô. Olha lá. 5 de copas, porém 5 de copas invertido, tá? Eu vou aceitar os invertidos, porque me deu vontade de assim fazer. E aqui tá dizendo, olha só, eu tenho 7 de espadas no fundo do deck. 7 de copas invertido, ele é uma carta que fala eu me libero de uma energia de lamentação, tá? O 5 de copas é uma carta que fala sempre de alguém que tá ali reclamando, chorando, lembrando de situações do passado que me deixam tristes, que me deixam desamparada, que me deixam... Eu tenho uma energia aqui de leoninos que nesse mês de setembro, eles vão estar vendo, trabalhando. De repente, a carta da estrela, que é a carta da cura, tá falando que esse mês é o mês pra gente olhar pra isso, né? É o mês pra gente olhar situações, pessoas que coisas que eu fiz que eu me arrependo, situações que eu lamento muito pelo que aconteceu, da forma que aconteceu, né? E aqui tá falando que esse mês é um mês para você estar transmutando isso, para você estar mudando esse pensamento sobre situações que te magoaram, te aborreceram. Tem uma liberação aqui de perdão, uma liberação aqui de sofrimento. Porque quando a gente libera a raiva, quando a gente libera aquele sentimento negativo sobre determinada pessoa, tá, gente? Quando eu perdoo, e perdão não é reconexão, eu não preciso ter essa pessoa de volta na minha vida, mas quando eu perdoo, eu rompo um laço energético que me liga àquela situação.
Porque sempre que eu revivo essa dor, eu volto lá, né? Eu sinto novamente e eu remoo essa dor. Então, a partir do momento que eu me dou a possibilidade da liberação, né, dessa situação, dessa raiva, libero esse perdão. Ah, mas eu vou liberar essa raiva e se o outro for querer me fazer de besta de novo, se o outro não entender, não é sobre o outro, é sobre você. Porque tudo aquilo que você alimenta para com outra pessoa que te fez alguma coisa ruim, continua te ligando a ela. Então, a liberação não é para dar uma lição no outro, a liberação não é para que o outro aprenda sobre o que ele fez. Ele vai ter oportunidade de aprendizagem no momento dele, muitas vezes em outras situações com outras pessoas, e não é a nossa responsabilidade dar lição no outro. O que importa, o que interessa é que nós aprendamos as nossas lições. Para que a gente não volte em outras situações similares, para que a gente possa aprender sobre aquela situação, aquele contexto, aquele assunto. Porque você teve a oportunidade naquele momento, mas você se nega ao aprendizado. Porque você fica apegado à situação que o outro fez. Aqui me fala muito de orgulho, aqui me fala muito de crítica, aqui me fala muito de que alguém te magoou bastante. E você não consegue se liberar disso. Né? Enquanto você não se libera, a energia sempre ao seu redor vai ser de medo, de angústia, medo de que outras pessoas façam com você o que fizeram, né? De angústia pela sua própria dor, de desconfiança total. Vou até clarificar esse 5 de copas invertido. Então, esse mês, tá? Só pra gente ser mais sucinto, Leão, é um mês pra você olhar, né? Para suas questões. Olha lá a carta da justiça, olha a balança lá. O sol. Esse é o momento, né, de a gente parar de chorar, de reclamar, de se conectar e de lamentar por coisas que passaram, coisas que eu fiz que eu me arrependi, ou situações que me deixaram muito magoado. A carta da justiça aqui tá falando justamente para essa realização desse corte, né? Realização dessa racionalização da situação, do entendimento. Ah, mas aconteceu e a pessoa fez de novo, eu não me perdoo por ter perdoado. Mas é justamente sobre isso, tá? Muitas vezes a pessoa precisa do nosso perdão, mas se a gente ficar dando abertura, a pessoa pode fazer novamente. Perdoar o outro não é permitir que a outra pessoa siga, né, na sua vida, alimentando, né, aquelas dores e aquelas feridas. Porque muitas vezes foi você que deixou a pessoa ali. Você não perdoa o outro por algo que o outro a todo momento disse que ia fazer com você. Você não acreditou? Entendeu? Muitas vezes a gente dá abertura para o outro, né? Entrar na nossa vida porque a minha dependência emocional daquela pessoa não me permite soltar. Muitas vezes o aprendizado não é o perdão sobre o outro. Muitas vezes o nosso aprendizado é desconexão mesmo. É você liberar o outro. Para que o outro possa viver a vida dele e liberar a minha dependência emocional daquela pessoa, daquela situação, daquele contexto, tá? Então, esse mês aqui, Leão, é mês mesmo para você de muito aprendizado e liberação de contextos, de situações e de pessoas, né? Situações, contextos de pessoas que fazem com que você
se sinta para baixo, se sinta mal, se sinta desvalorizado, né? Libera essa energia aí, tá? Libera essa energia. O que mais? Porque isso aqui é algo muito autossabotador aqui, tá? Pode ser pessoas que te traíram reiteradamente, você continua perdoando. Tá na hora de você virar essa energia para um outro direcionamento, tá? Então, para alguns aqui, Leão, já até terminou essa relação, que não te fazia bem, te fazia mais mal do que bem. E aí ela percebe que tá sendo, né, que tá traindo a si mesmo, que tá sendo um gasto de energia. O que você tá gastando energia aí, Leão? O que você tá lamentando? Não muda a situação, né? Então, se a situação não muda, muda você. Sai você e segue para outro caminho, entendeu? Às vezes as pessoas simplesmente não mudam mesmo e acabou. Às vezes aquela situação, aquele contexto que eu tô no meu trabalho, ele não vai mudar. E eu preciso simplesmente entender isso e partir para outra direção. Tá bom? O que eu preciso prestar atenção aqui? O que vai estar no bloqueio? Olha lá, Cavaleiro de Paus. Muitas vezes aqui, ó, eu tenho... Aqui fala de ações, de reações. Tô sentindo aqui pessoas que estão agindo, tentando virar as costas para essa situação, ir para outro lugar, quando na realidade aqui o que é necessário é encarar a situação de frente. Porque muitas vezes eu me afasto, porque para mim, olha só, eu me nego a encerrar, eu só me afasto e me nego a fazer o encerramento desse ciclo. Muitas vezes aqui é um ciclo de... Muitas vezes aqui é de narcisismo, entendeu? Aqui tem pessoas que estão lidando com pessoas narcisistas e não são pessoas qualquer. Tô falando de mãe, eu tô falando de pai, eu tô falando de pessoas do meu ciclo familiar que são narcisistas, tá? Então, olha só, vamos lá. Aqui tem muito isso. Eu sinto uma energia de alguém que, em vez de olhar para isso, com um olhar para resolver essa questão, né, neste momento, de forma equilibrada, racional, busca ajuda também, se preciso, sabe? Ajuda profissional para entender, para racionalizar a situação e conseguir lidar com ela. Em vez de fazer isso, né? A gente pode optar por fugir, que a fuga é algo muito interessante, né? Fuga é mais fácil. A fuga, ela é uma forma da gente se afastar, né? E só que quando a gente volta, a situação ainda continua lá do mesmo jeito. Quando eu interajo novamente com essa situação, com essa pessoa, continua do mesmo jeito. Quando eu ando pra frente, eu encontro outras pessoas com o mesmo perfil daquela, né? Que eu não consegui trabalhar. E a gente volta naquelas mesmas emoções. Aqui fala muito, Leão, das suas emoções esse mês. De como eu me sinto derrotado diante de determinada situação. De como eu não consigo lidar com determinada coisa. Eu me sinto derrotado, eu me sinto humilhado, eu me sinto não visto, entendeu? E aqui tá falando que esse leonino, ele se nega muito a esse momento de enfrentamento das suas próprias verdades, porque o sol lembra muito disso. Para que eu possa curar, eu preciso olhar para aquilo que eu não quero ver, né? Tá na hora aqui, tá? Passou da hora, porque eu tô me negando ao novo ciclo. Eu tô me negando à morte do meu ego, à morte do meu orgulho, à morte daquelas, né? A morte de me reconectar com aquelas emoções que me botam para baixo, que acabam, né? Minando a minha autoestima. Aqui eu tenho 10 de espadas no fundo do deck. E é justamente isso. Eu me nego ao encerramento, né, desse contexto, dessa situação. A perceber que a pessoa só fez isso comigo o tempo todo porque eu permiti. Porque existe um problema em mim, por exemplo, de dependência emocional que não faz com que eu me desligue de determinada situação ou pessoa. Né? Muitas vezes a gente bota o dedo e culpa o outro pelo que fizeram comigo. Só que muitas vezes eu deixei de olhar pra mim, permitindo reiteradamente que o outro me magoasse.
né? Me magoasse, me violentasse. Então, até onde eu não tô permitindo que essas situações que me aborrecem, que me magoem, né, aconteçam na minha vida, porque eu deixo de olhar pra mim, pra quem eu sou, deixo de curar em mim o que me liga no outro, deixo de curar em mim o que faz com que o outro tenha acesso a mim. Se é uma dinâmica narcisista aqui, um dependente emocional, se ele não olhar para a dependência emocional, ele sempre vai atrair pessoas narcisistas. Se eu tenho problema com o meu ego, né, e eu tenho necessidade de ser vista, de ser reverenciada, de ser adorada, de ser não sei o quê, você vai sempre encontrar pessoas que não vão te dar importância. E você vai se sentir rejeitado por elas. Então, existe aqui um ciclo de rejeição, porque sua ferida emocional é outra. Entendeu? Então, tem sempre essas coisas. As situações, elas entram na nossa vida para fazer a gente lidar conosco e com nossas sombras. Olhar para a gente. Esse é o principal. Essa é a principal dinâmica. Que a gente muitas vezes envelhece e não entende isso. A situação que acontece no externo, ela é um espelho para que eu olhe para mim. Para que eu observe como aquela situação ressoa comigo. Entende, Leão? É assim que funciona. Ok. E o que tem de energia disponível, liberada aí para esse mês de setembro para Leão? Vamos lá, Leão. Muito bem. O julgamento. Eu falei, tá na hora de rever coisas que são do passado. Tá na hora de olhar, porque assim, ó, 9 de paus. Porque aqui tem uma energia muito forte, Leão, de chamar mesmo, sabe? De você ouvir coisas, receber insights, ler sobre o assunto, né? E te deixar pensativo, que te convida a repensar, a rever situações que você já tinha colocado como absolutas na sua vida, já tinha entendido. Aqui tem uma necessidade de revisão, de entrar em contato com a verdadeira, né, com a verdade sobre algo, sobre alguém, sobre alguma situação. Tá bem transcendente essa leitura aqui, Leão. Isso aí. E com o valete de espadas, né, vindo aqui na clarificação, tá? Fala muitas vezes que eu vou ter algumas conversas, eu vou precisar ter que revisar coisas que eu não gostaria, que vão me deixar desconfortáveis, eu vou estar com a minha mente muito ocupada com essas situações. Pode também me trazer, pode me engatilhar, eu posso entrar em situações de gatilho, né? Por estar revendo, por estar olhando, ou por estar percebendo que tem pessoas ou situações que eu já tinha eliminado da minha vida que tá voltando. E aí eu posso entrar nessa defensiva e evitar o encerramento desse ciclo. Eu posso aproveitar a situação e posso ter uma conversa que é difícil, né? Que que eu evito ter. Tá? Aqui tem uma coisa de alguém que vai ter a necessidade agora, né, de leoninos que vão ter necessidade agora em setembro, de não colocar mais panos quentes nem fingir que não tá vendo. É chegar e abrir a boca e falar. Aqui também vai ter que tem situações com alguns leoninos que vão perceber que o tóxico da situação nem era o outro. Era ele mesmo. Entende, Leão? Eu tô vendo isso aqui. Aqui tá olha lá, a carta da força, justamente a carta de Leão. E no fundo do deck, um 9 de paus. 9 de paus, valete de ouro, rainha de ouros. Tem aqui muito de você precisar dizer, olha, falar a verdade, Leão. Ser resolutivo, abrir a boca e dizer, olha, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Me desculpe por ter feito isso, mas eu não vou mais ficar aqui
eu vou partir para minha próxima jornada, eu não quero mais você na minha vida, entendeu? Aqui diz muito sobre conversas definitivas. A energia está aberta para a gente ter conversas definitivas aqui. Definitivas, assertivas, para liberação de karma. Liberação, tá? De karma. Energia de Xangô fortíssima aqui também, para quem, né? Xangô, ela nada mais é do que o arquétipo da justiça. Ah, mas eu não sou do candomblé, sou do umbanda. Gente, olha só. Os arquétipos, eles existem. Cada religião busca uma forma de conexão com esse arquétipo. Nas religiões de matriz africana, o arquétipo se liga a uma virtude maior. É a justiça. Então, quando alguém nas religiões de matriz africana reverencia Xangô, está reverenciando a justiça. Ok, gente? Muitas vezes em outros lugares, todas essas virtudes, elas são colocadas dentro de uma figura só, que são as monoteístas. Mas nas politeístas você tem vários, cada virtude daquela é representada por um determinado arquétipo. Tá bom? Vamos abrir essa mente aí, pelo amor de Deus. Então, independente aqui da tua religiosidade, a virtude da justiça, a virtude da verdade, a virtude da transformação, os ciclos de transformação, o entendimento das leis universais, causa e efeito. Entende, gente? Elas existem, independente das suas crenças, independente da sua conexão que você tenha com determinada religião. Então, o que ocorre aqui? Aqui é o momento de revisão, é o momento de revisar ou passar novamente por situações que agora, né? Se você não adotar uma postura vitimista de deixar de olhar, né? Deixar de ver, se ligar na dor, ficar reclamando, sabe? Em vez de cuidar do que precisa ser visto. Agora é hora de solução, de resolver situações aqui. Não, porque não sei o quê, porque a culpa é de não sei quem. Não, vamos tomar responsabilidade pra si? Bora crescer? Bora amadurecer? Pronto, Leão. É a hora. Bloqueio. O que tem no bloqueio aqui da energia de Leão? Eu sinto uma energia de muita reclamação. Eu reclamo muito. Tá na hora de você tomar pra si sua responsabilidade e parar de reclamar, tá? Que você, de alguma forma, sim, é responsável. Bloqueio, Cavaleiro de Copas. Olha lá. É um momento, Leão, que você, até para lidar com todas essas situações, não vai dar para fazer isso de maneira educadinha, ou eu não quero magoar o outro, não quero. Não é sobre isso. Às vezes, não é que eu não queira magoar o outro, às vezes eu só preciso fazer o que precisa ser feito. E acabou. Entende? Eu tenho medo de que alguém se afaste, eu tenho medo de que não sei o quê. E aí você vai ficar ali se ligando? Muitas vezes é isso que eu preciso, só que o outro se afaste. Muitas vezes eu preciso me afastar. Muitas vezes eu preciso de ser boazinha. Eu preciso parar de ser bonzinho ou boazinha com alguma situação. Muitas vezes eu não saio, né, da vida do outro, não termino um ciclo, não termino uma situação, porque mas o outro é tão amoroso, ele me traz aquilo que eu quero. Tem uma coisa de bloqueio aqui muito forte que fala assim, eu aceito porque aquela pessoa, ela traz aquilo que eu quero, né? Ela tem alguma característica, situação, ou ela facilita a minha vida de alguma forma, e aí essa pessoa está o tempo todo utilizando isso para manter você ali preso nessa dinâmica de falta de libertação, de liberdade. Ela te dá, pronto. Ela supre uma necessidade emocional sua. Mas ele cuida tão bem de mim. Entendo, cuidado é necessário em qualquer relação. E por que tu não pode cuidar de você mesmo? Essa pessoa, ela manipula, ela sabe o como fazer para manter você preso ao ciclo. Então ela te entrega algo, tá?
Trabalha ali na sua criança interior de maneira muito intuitiva. Algo que falta nessa criança. De repente, é uma criança que se sentiu desamparada. Alguém que necessita ser visto, ser amado, né? E aí, ela te entrega alguma coisa que faz com que você permaneça preso a essa situação. Tá, Leão? Desculpa te dizer, mas é isso aí. Tá na hora de você começar a você mesmo olhar pra você. E trabalhar o que precisa ser trabalhado e visto. Vamos lá, energia final para os leoninos. Olha ela. Perfeito. As espadas. Esse é um mês de conversas difíceis, de decisões a serem tomadas, tá? 8 de ouros. Olha que interessante. Os dois decks estão com a mesma carta. 8 de ouros. Tá na hora de você começar a trabalhar, tá? Começar a organizar o terreno aí. A estrela está orientando, mostrando o caminho. Vão ter verdades difíceis de lidar, situações que eu preciso romper, organizar, ajustar, colocar os pingos nos is aí, Leão. Mesmo que isso traga uma certa instabilidade, né? No sentido de que é um mês onde eu vou ter conversas muito difíceis. Essas conversas podem me levar a momentos ali, inclusive de briga, tá vendo ali, ó? Inclusive de desentendimento. Preciso tomar cuidado, porque esses momentos, né, podem vir com muita emoção. E aí eu posso dizer coisas difíceis e posso ouvir coisas difíceis também. Não vai ser um mês fácil para os leoninos, não. Ah, novo ciclo. Novo ciclo já começa destruindo tudo, bota a revisão, bora. Tá brincando aí com o quê? Adiante o seu lado. Tá na hora de você olhar para você, olhar para suas situações e começar aqui a organizar. Não tem como ter novo ciclo se eu continuo mexendo com as estruturas antigas. Velhas, rígidas, ressecadas, disfuncionais, disformes. Tá, Leão? Esse mês é um mês para você organizar seu rolê. E quem tá chamando para organização do rolê é justamente 2 arcanos muito voltados. 2 não, vou chamar 3 aqui. Os seus 3 arcanos maiores da leitura estão falando aqui, opa, tá na hora de arrumar essa bagunça aqui. A justiça, o julgamento e a morte. Eu tenho 3 energias aqui que eu realmente preciso respeitar os seus aprendizados. Arcanos maiores nas leituras de tarô sempre são mensageiros de aprendizagens muito importantes. São orientadores da direção, são bússolas, né? Que trazem ali as questões a serem trabalhadas diante daquela situação. Muito obrigada, Leão. Eu espero vê-los mais vezes por aqui. Deixa um like na leitura, se você entende que a minha energia combina com a sua, dá um like também, ou melhor, se inscreve no canal. Para leituras particulares, tem na descrição do vídeo. Nos vemos em breve. Até mais.